Olá! Hoje a gente vai mergulhar assim numa análise sobre radicalização política aqui no Brasil, sabe? Especificamente depois da eleição de 2022. Isso. E a nossa base é um material que veio do canal Foco no Fato, né? O título é Radicalização Política, a ameaça bolsonarista. Exato. Então, o nosso objetivo aqui é mais entender, sabe? Desdobrar os argumentos, as informações que essa fonte traz. Tem uma história de um suposto atentado e todo um contexto de radicalização que eles, a fonte, ligam ao bolsonarismo. É bom deixar claro, né? A gente está só reportando o que está nessa análise. Perfeito. Clareza total nisso. Bom, então vamos ao ponto central que a fonte descreve. Eles detalham um plano para explodir um caminhão de combustível. Sim, perto do aeroporto de Brasília. Isso, tipo, na véspera do Natal de 2022. Exatamente. E segundo essa fonte, que até cita o então ministro Flávio Dino, a ideia seria provocar o caos mesmo para talvez criar um clima para um golpe de Estado. É o que a fonte alega, né? E tem mais, segundo o material, eles dizem que essa mesma pessoa, estaria planejando também um atentado contra o presidente eleito Lula. Na posse, né? Em 1º de janeiro de 23. Isso. Usando fuzis de longo alcance. Pelo menos é o que a fonte diz ter sido descoberto em diálogos, informações sobre treinamento, coisa séria. Muito sério. E como é que a fonte explica as causas disso tudo? De onde isso teria vindo? Então, aí é que entra a análise mais profunda deles. O argumento é que não foi um ato isolado, sabe? Seria um produto, um resultado direto do discurso político que, na visão da fonte, marcou o governo Bolsonaro. Que tipo de discurso? Olha, falam da deslegitimação constante de instituições, tipo o STF, ataques à imprensa, né? Os questionamentos sobre as eleições e até uma certa glorificação da violência, assim. Entendi. A fonte usa uma expressão forte, diz que houve uma transformação da retórica do cidadão de bem no que eles chamam de incubadora de terroristas. Nossa, é uma descrição bem contundente. Com certeza. E nessa linha, eles dão muito peso também para os acampamentos. Aqueles acampamentos patrióticos, né? Em frente aos quartéis. Esses mesmos. A fonte chega a chamar de fábricas de fanáticos. E junta isso com as redes sociais bolsonaristas e os clubes de tiro. Como se tudo isso alimentasse um ecossistema de radicalização. É essa a ideia da fonte. Exatamente essa leitura que o material faz. Um ambiente propício. E aí a análise entra num vespeiro, né? Que é a questão da responsabilização. Figuras políticas. Pois é. O material critica diretamente parlamentares bolsonaristas. A alegação é que eles teriam apoiado, estimulado, ou, vá lá no mínimo, minimizado a gravidade desses acampamentos e dessa retórica mais radical. Certo. E a fonte questiona o porquê de não ter havido consequências, né? Punição para essa suposta conivência. Isso. Eles levantam essa questão e conectam isso com uma sensação de impunidade, sabe? E até uma fragilidade das instituições para lidar com isso. O que nos leva a outro ponto que você mencionou antes, sobre a segurança. Exato. Essa questão da responsabilização se liga para a fonte à necessidade de reestruturar órgãos de segurança, de inteligência. Por quê? Qual conexão que eles fazem? A sugestão do material é que, até o começo de 2023, parte dessas estruturas poderia estar, digamos, aparelhada, com gente alinhada ao bolsonarismo em postos-chave. Que dificultaria uma ação preventiva eficaz contra essas ameaças, na visão da fonte? Essa é a implicação que eles apontam. Dificultaria a prevenção. E, para contextualizar, eles olham para fora do Brasil também. Olham sim. A fonte tenta situar o caso brasileiro. Fazem paralelos com violência política na Colômbia, no México. Lembram até do atentado que não deu certo contra Cristina Kirchner, na Argentina. Entendi. Buscando mostrar que não é um fenômeno exclusivamente nosso, talvez. Acho que sim. E para reforçar a tese central deles, que o bolsonarismo radicalizado é uma ameaça real à democracia e que esses atos, como o de Brasília, não podem ser vistos como isolados, precisam de responsabilização. Faz sentido essa linha de argumentação da fonte. E eles definem algum limite? Tipo, até onde vai a liberdade de expressão ou manifestação? Definem, sim, são bem taxativos nisso. Para a fonte, a liberdade de expressão, termina quando ameaça a vida. E o direito de manifestação
termina quando se arma uma bomba. Direto ao ponto. Bem direto. E o chamado final do material é por aí. Pedem uma radicalização urgente, responsabilização na justiça e valorizar o debate democrático, né? Civilizado. Contra a violência na política. Bom, então, para a gente fechar, o que a gente fez hoje foi explorar essa perspectiva específica, né, da análise do foco no fato sobre essa radicalização política extrema e as consequências que eles alegam que isso teve ou poderia ter tido no Brasil recente. Exato. E o que fica, talvez, para além do relato em si, é uma reflexão, né? Como é que as sociedades podem, ou devem, sei lá, fortalecer a democracia para resistir a essa polarização tão forte, que muitas vezes é alimentada pelo próprio discurso político? Uma questão importante. Uma reflexão necessária, sem dúvida. Acho que cobrimos bem a análise da fonte. Cobrimos sim. Até a próxima.